Gente, finalmente, né? Nessa manhã nós entramos direto na nossa mensagem de bagagens que nós não devemos levar para o novo, para onde Deus está nos levando. Afinal de contas, ainda considero essa primeira semana do ano, considero aí que nós estamos entrando um novo tempo, uma nova estação. É importante que entremos de uma maneira correta, né? De uma maneira ajustada, com o coração, com a mente ajustados e alinhados à palavra do Senhor. Bem, nós desde o início do ano, eu já venho, se você não ouviu, seria interessante que você também escutasse os áudios, principalmente no início do ano para cá, e nós estamos começando então uma série de mensagens, e hoje eu vou falar sobre o primeiro tipo de bagagem, a primeira bagagem que você não deve levar, trazer, continuar carregando neste ano que se inicia, neste ano novo, obviamente, se você quiser viver o novo de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o perigo do pecado. Gente, a palavra de Deus diz no Salmo 32, o verso 1, o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando a gente fala de pecado, não é, a princípio, uma mensagem que vende muito, que arranca aplauso, sorriso, que as pessoas, em regra, elas recebem com alegria e entusiasmo. Normalmente o clima da igreja pesa, né? Normalmente o ambiente fica tenso quando o assunto é pecado. Afinal de contas, o que é pecado? Pecar nada mais é do que errar o alvo. E me parece óbvio afirmar que o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. E Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a própria palavra de Deus. Então, quando erramos o alvo, quando nos perdemos, nos desalinhamos com a palavra, nós acabamos pecando, acabamos tirando os olhos do Senhor. Pecamos quando fazemos e cometemos o que não deveríamos fazer ou cometer, mas também pecamos, como um tempo atrás eu cheguei de gravar um áudio aqui, sobre o pecado da omissão. Também pecamos quando deixamos de fazer o certo, aquilo que a gente devia fazer, devia ter feito e não fez. Tiago 4,17 fala sobre o pecado da omissão. É muito importante que você entenda, espero que você escute o áudio até o fim, espero que você escute mais uma e quantas vezes forem necessárias, porque o pecado é algo do qual você deve se livrar, e não é só nesse tempo de início de um novo ano, uma nova fase, uma nova estação. O pecado, ele não deve fazer parte da vida do crente, e aí eu falo da prática. Importante a gente também separar a natureza do ser humano, a natureza pecaminosa em que nós fomos gerados e concebidos, da prática do pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, no que diz respeito à natureza, nós nascemos pecadores. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Toda a justiça humana, diz o texto sagrado, não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Então, se não fosse por Cristo e pelo sangue de Cristo vertido na cruz, o que merecíamos era o inferno. Estaríamos perdidos e completamente separados do Senhor. Mesmo tendo o entendimento do que diz respeito à natureza humana, nós precisamos fazer uma diferenciação da natureza com a prática no pecado. A Bíblia vai dizer na primeira carta de João que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Agora nós estamos falando de prática. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, ele agora é nascido do Senhor. Então, aquele que escolheu Jesus Cristo e abraçou a Jesus como Senhor e Salvador, ele deve, segundo ainda o texto sagrado, andar como ele andou. E aqui nós estamos falando de prática, de uma vida alinhada às Escrituras. Em Romanos 8,1 está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não vivem na carne, mas sim no Espírito. Também voltamos os olhos para a prática. Então, separe a natureza pecaminosa que todos nós temos da prática de uma vida
na prática do pecado. Quer dizer, todo dia eu sou de Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas eu decido levar comigo esta bagagem chamada pecado. Eu erro o alvo todo dia, eu decido viver na prática do pecado. Isso é muito ruim e é essa a bagagem da qual eu quero que você se livre se você quiser viver o novo de Deus. Isaías 59 fala do perigo desta bagagem, chegando a afirmar que o Senhor ele não tem os olhos tapados para que não veja, as mãos encolhidas para que não salve, mas os nossos pecados fazem divisão e separação entre nós e o nosso Deus, encobrem os olhos e tapam os ouvidos para que Ele não nos ouça. A coisa é tão séria que uma pessoa na prática do pecado, ela acaba orando ou mesmo levantando a voz na ideia de que Deus a ouvirá. E isso não é possível. João capítulo 9 diz que Deus não ouve pecadores. É óbvio que essa verdade esconde uma exceção. Quando é que Deus ouve um pecador? Quando este se arrepende, quando este se volta para o Senhor. Então, eu não tenho aqui a intenção de deixar o áudio muito longo, mas o assunto é vasto e merecedor de uma profundidade digna do assunto, porque o pecado é um assunto muito sério e se você quiser viver o que Deus tem para você, eu não poderia deixar de começar essa série falando sobre bagagens que nós não devemos levar nesse novo ano conosco. Eu não poderia fechar os olhos para a importância deste tema. Faça uma autoanálise, olhe para a sua vida, áreas da sua vida e, por favor, a intenção não é colocar sobre você, como eu já venho falando, de jugo nesse início de ano, um jugo que não é o do Senhor. Mas, por favor, não despreze também, nós não podemos deixar um lado extremo e ir para o outro lado extremo e viver como muitos estão vivendo e até pregando, ou aprendendo, ou ouvindo dentro da igreja. Não há problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, afinal de contas, Deus te ama. Gente, não é bem assim. Nós precisamos levar uma vida em santidade, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Uma vida alinhada à palavra, de obediência ao Senhor e de temor no nosso coração. É isso que vai atrair o favor de Deus, é isso que vai fazer com que a mão do Senhor esteja sobre nós. É verdade que Deus ama e o amor de Deus ele é incomparável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e nos amou estando nós ainda mortos nos nossos próprios pecados. Agora, eu penso que nós precisamos responder de uma maneira digna aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu não estou falando de uma questão de merecer, eu estou falando de nós fazemos por merecer, eu estou falando de uma resposta àquilo que Cristo fez na cruz por nós. Eu espero que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Como eu disse, o tema é vasto, se for possível amanhã eu volto, trato um pouco mais, mas ao longo, principalmente dessa primeira semana do ano, a gente continua falando sobre uma bagagem ou coisas que nós não devemos carregar para o ano novo. Eu quero orar por você. Pai, se existe alguém me ouvindo nesta manhã e hoje quer fazer um concerto contigo, hoje, meu Deus, toma a decisão de se arrepender e se voltar ao Senhor. A minha oração é, olha para ele, olha para ela. Meu Deus, que haja um conserto. Não nos permita, meu Pai, viver este ano debaixo do pecado, do peso, do jugo do inimigo. Afinal de contas, o Senhor morreu na cruz para nos livrar do jugo do pecado. Esta é uma bagagem da qual nós nos livramos no dia de hoje. Em nome de Jesus oramos e pela fé agradecemos. Amém.